Então, hoje, nós vamos falar sobre Covid, transtornos mentais e espiritualidade. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surgimento dessa nova doença, desse vírus que tem provocado todo esse mal-estar. Ele foi considerado de extrema urgência, emergência, pela saúde pública internacional, colocado como de alto risco por se espalhar da forma como ele se espalhou, ou seja, ele realmente é uma pandemia porque ele excede os limites continentais. Então, uma das consequências que a pandemia trouxe para a gente foi o aumento dos transtornos mentais, dos traumas psiquiátricos, psicológicos, provocados diretamente ou indiretamente por conta da Covid. E o pastor citou um dos casos, que podem acometer as pessoas, e a gente vai trilhar por ele, que era a depressão. A depressão, ela pode surgir por uma predisposição genética, alterações nos processos químicos e também os fatores socioambientais, que é isso que a gente tem vivido. A gente tinha o entendimento que a gente era livre, e aí depois fomos cerceados da nossa liberdade, começamos a viver enclausurados, sem poder nos abraçar, sem poder nos beijar, transmitir o nosso afeto. Isso é uma coisa muito pessoal do brasileiro, Talvez lá na Europa isso não tenha sido um problema, mas para nós aqui, desse continente aqui, isso é o afeto, o apego, A gente gosta de tocar. Isso tem trazido essa dificuldade para as nossas vidas. De modo geral, toda a situação de estresse emocional prolongada ou de grande intensidade pode desencadear essa depressão. Então, durante a nossa vida, nós passamos pequenos momentos de depressão, seja por uma perda de algum parente, seja por perder o emprego, a gente passa por alguns momentos, mas a gente não permanece nesse problema. O problema está quando isso perdura durante muito tempo, 2 meses, 3 meses em diante, isso começa a atrapalhar a vida. O que podemos falar sobre saúde mental? As pessoas reagem de maneira diferente a situações estressantes. Cada pessoa vai responder à pandemia de acordo com sua formação, condições financeiras, histórico médico, da história de vida, das suas características particulares e da comunidade aonde vive. O que é interessante, curioso nesse vírus, é que ele é um vírus que não elege uma classe social, ele não elege uma raça, Ele veio para todo mundo, então isso tem sido um problema generalizado. Algumas reações são comuns: medo de ficar doente e morrer, preocupação com a obtenção de alimentos, remédios, suprimentos pessoais, medo de perder a fonte de renda por não poder trabalhar ou ser demitido, alterações do sono, da concentração nas tarefas diárias, aparecimento de pensamentos intrusivos, raiva, frustração ou irritabilidade pela perda da autonomia, liberdade pessoal, medo de ser socialmente excluído ou estigmatizado por ter ficado doente, sentir-se impotente em proteger as pessoas próximas ou medo de ser separado dos familiares por motivos de quarentena e isolamento, preocupação com a possibilidade do indivíduo ou membros de sua família contraírem a Covid ou transmitir a outros, receio pelas crianças em casa de não receberem cuidados adequados em caso de necessidade de isolamento, medo, ansiedade ou outras reações e estresses ligados a notícias falsas, alarmistas e sensacionalistas e mesmo ao grande volume das informações circulando. Aqui a gente falou de vários aspectos, vários pontos, mas uma palavra que foi muito recorrente aqui, que a gente ouviu, é medo. Medo, 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 medo. E Satanás trabalha onde? No medo. O campo de batalha do ser humano contra as forças das trevas se dá onde? Na mente. E a arma que ele tenta usar para nos afastar de Deus, e das promessas que Deus tem para nós, é o quê? É o medo. Então, pense bem. E eu creio que
você deve ter, em algum momento desse tempo, deve ter apresentado 1 ou 2, 3 pontos desse aqui. E agora eu quero falar sobre pesquisa. Fizeram uma pesquisa, a Fiocruz, a Unicamp e a Universidade Federal de Minas Gerais. A pesquisa ela foi realizada pela web, dia 24 de abril a 24 de maio de 2020. Essa pesquisa alcançou cerca de 46.161 brasileiros de toda a federação, de todos os estados do país. 11.863 eram do estado de São Paulo. 34% dos fumantes aumentaram o número de cigarros consumidos por dia e 17,6% das pessoas aumentaram o consumo de álcool, abre parênteses, e muitos cristãos, infelizmente, retornaram para essa velha prática, essa prática imunda. Enquanto o percentual dos que realizavam atividades físicas semanais caiu de 30,4% para 12,6%, houve um aumento médio diário de 1 hora e 45 minutos de consumo de TV e 1 hora e 30 minutos de consumo de computador, tablet, durante a pandemia. Ou seja, a gente que era maratonista, de corrida, deixou de ser maratonista de corrida para ser maratonista de séries, de filmes, de seriado. E dentro disso tudo, não é que a gente não possa ver, mas a gente tem que entender que existe uma ação maligna sobre essas coisas. Então, é uma luta muito difícil. E tais indicadores relacionam-se com sentimentos associados ao quadro depressivo. Das pessoas entrevistadas, 40,4% disseram ter sentido sentimentos de tristeza ou depressão, e 52,6% afirmaram experimentar sentimentos de nervosismo ou ansiedade, muitas vezes ou sempre. O maior impacto na saúde mental ocorreu nos adultos jovens, nas mulheres e nas pessoas com antecedente de depressão, informa a pesquisa. Então, existem pessoas que já estão predispostas a isso. E a pandemia, ela trouxe o quê? Um gatilho, foi um gatilho para que isso viesse a derramar, para que isso viesse a causar realmente um transtorno generalizado nessa pessoa que, pelo dia a dia, pelo que ela fazia, ela conseguia tocar a vida para frente. Mas isso pressionou essa pessoa de tal forma que ela chegou ao limite e ela transbordou. Dicas que podem ajudar a aumentar o bem-estar. Isso é importante. Questione e verifique todas as notícias que receber e não repasse o que não for oficialmente confirmado. Reserve 1 ou 2 momentos para se informar. Busque se informar sobre os outros assuntos e evite notícias sensacionalistas ou que tragam ansiedade. Use as informações para planejar ações práticas. Nós, como povo de Deus, nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus sobre a nossa vida, que nos dá amparo, mas esse é um amparo transcendental, gente. Porque enquanto a gente está no campo das ideias, é aqui, na racionalidade, mas nós temos uma coisa chamada fé. Nós transcendemos, porque nós somos seres que temos corpo, alma, mas nós temos também o quê? Espírito. Então, nós somos seres espirituais também. E o que Deus quer que nós entendamos é isso, que nós temos essa possibilidade de viver pela fé. Então, sobre quais palavras nós podemos nos basear para viver uma vida sadia? Existem inúmeras palavras que nós podemos nos basear, tá, queridos? Mas eu vou colocar algumas aqui, então somente 2. A primeira, sobre a palavra que me diz que Deus é justo. A palavra que diz que Deus é justo. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10.
Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Aleluia! Glória a Deus. Então, o que essa palavra diz para a gente? Ela diz o seguinte: aconteça o que acontecer, nós temos que saber que Deus não se ira contra os seus filhos. Que você é filho de Deus, você é uma filha de Deus. Amém. É isso aí. Então, saiba de uma coisa, em primeiro lugar: o seu destino não é a ira de Deus, mas o seu destino é a salvação em Cristo. Aleluia! E é sobre essa verdade que nós temos que o quê? Nos arraigar. Nós temos que crer, nós temos que ter fé. E viver em Cristo é viver o quê? Pela fé. E ter fé em Deus não é dar um salto no escuro, mas é manifestar a confiança que o filho deve ter em seu pai. Aleluia! É por isso que nós temos que abraçar a palavra de Deus, porque ela nos diz que sobre nós não está a ira do Senhor, sobre nós está a salvação em Jesus Cristo. Então confie na palavra de Deus, confie em Deus. E essa palavra, no dia da aflição, no dia da angústia, é que vai trazer para nós força, esperança, porque nós temos uma caminhada para caminhar. Nós temos uma caminhada. Não pense que porque você está estático em casa, que você não está caminhando, você está caminhando para algo, mas é para algo que está longe de Deus. Agora, quando você se move em espírito, se move em verdade, quando você se vive pela fé, quando você luta, quando você reage, aí você está caminhando em direção do quê? Das promessas de Deus para se cumprirem na sua vida. Salmo de número 94, versículo 19, na nova tradução da linguagem de hoje, vai nos dizer o seguinte: quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras, disse o salmista. O salmista também no capítulo 34, versículo 18 e 19, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Essa é a palavra de Deus, esse é o remédio que Deus tem para mim, Deus tem para você, meu irmão. E eu não estou aqui falando de um triunfalismo, porque a própria palavra nos diz que nós vamos passar pelas aflições. Nós vamos passar pelas aflições, mas Ele há de nos livrar, Ele há de nos confortar, Ele há de consolar o nosso coração. Essa realidade que temos vivido do Covid é algo muito próximo, porque se a gente não teve, a gente conheceu alguém que teve e tivemos pessoas queridas que partiram, que morreram. E aonde estava Deus nesse momento? Aonde estava Deus nesse momento? No seu alto sublime trono, reinando e governando todas as coisas, porque Deus nunca deixou de ser Deus. Deus nunca deixou de ser Deus. Ah, queridos, como eu gostaria de ver os meus irmãos que partiram dessa igreja aqui conosco. É um sentimento que todos nós temos. Como eu gostaria de ver os meus amados irmãos, eu sinto a falta, eu não vou nominar aqui. Eu não quero puxar para a questão sentimental, eu não quero que você chore, eu não quero que você se entristeça, porque isso não é motivo de tristeza. Tristeza é morrer sem o Senhor.
A verdade é que esses irmãos já conseguiram aquilo que todos nós queremos, porque eles sim já alcançaram o alvo. Enquanto eu e você estamos em busca de chegar a esse alvo, prosseguirmos para o alvo, eles já estão lá, eles já estão no paraíso, eles já estão bem, não existe sofrimento, não existe dor, não existe angústia. Então não se equivoque. Porque Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. E sobre a morte do cristão, Ele determina em Cristo Jesus vida. Vida. O cristão não morre, ele vive. Aleluia. Glórias ao Senhor. Ninguém pode consolar a nossa alma como Deus pode fazer, queridos. Porque Deus tem uma palavra transcendental para os seus filhos. E Deus é rochedo, Deus é segurança, Deus é justo, nós acabamos de ler. Então Ele não destina a sua ira para nós. Por isso que eu quero que você se apegue em Deus nesse momento, reveja a sua vida, porque a ira de Deus não está sobre nós. O que está sobre nós é o amor, o que está sobre nós são as bênçãos, o que está sobre nós é a salvação em Cristo Jesus. Outra coisa que eu quero falar, outro fato, que eu tenho que ter conhecimento, é que Deus é soberano, gente. Deus é soberano. Coloca isso na sua cabeça. Talvez você tenha ouvido muito isso, seja num livro de autoajuda, numa pregação, que você é o centro do mundo, que você é muito importante. Meu irmão, você nasceu para a glória do Senhor, mais importante é Deus, que tudo é para Ele, toda a glória é para Ele, toda a honra é para Ele, a sua vida é para Ele, a sua vida tem que ser para Ele, a sua morte tem que ser para Ele, é tudo por Ele, tudo para Ele, dele por Ele são todas as coisas, acabou. Entender que Ele é soberano é entender que muitas vezes Deus permitirá coisas amargas acontecerem, e não teremos explicação. Não teremos explicação. Às vezes nós nos aborrecemos, pais, nos aborrecemos com os nossos filhos, porque graças a Deus, nós pedimos a Deus que Deus nos dê filhos inteligentes, filhos proativos, e nasce aquela criança que o quê? Que é inteligente, que é proativa. Então o que ela faz? Ela questiona tudo. Ela questiona a ordem, ela questiona aquilo que você manda ela fazer. Mas pai, por que não pode ser assim? Mas pai, que... Chega uma hora que não tem mais porquê. Mas por quê? Porque eu quero. Porque é isso. Você não tem que explicar o processo todo, porque se você explicar o processo para essa criança, ela não vai ter maturidade para entender. E o pai fica muitas vezes bravo com a criança. Agora traz isso para a sua vida, porque muitas vezes nós nos portamos diante de Deus como se fôssemos crianças. Crianças. Queremos questionar por que Deus fez isso, por que Deus não fez aquilo, por quê? No Getsemane, no seu sofrimento, na sua angústia, abra sua Bíblia, por favor, Marcos capítulo 14, versículo 36, eu vou falar de alguma coisa que você às vezes pode pensar, mas só eu sofri isso, não, o próprio Messias sofreu isso, o próprio Messias sofreu isso, se o Messias sofreu, nós também poderemos sofrer. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Gente, isso é profundo, isso é tremendo. Sabe por que é tremendo? Porque é o Deus conversando com Deus. É Deus conversando com Deus. E é Deus poderoso conversando com Deus poderoso, que são o mesmo Deus. E aí, o que ele está falando? Ele está falando assim, pai, tudo é possível, pai. Eu sei que o Senhor tem poder, porque eu tenho poder também. Tudo é possível. O Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor decretou que viria o Messias, que morreria pela humanidade. O Senhor decretou, mas tudo é possível. O Senhor pode mudar de ideia, o Senhor pode fazer outra coisa. O Senhor é extraordinário. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor pode me livrar dessa humilhação. O Senhor pode me livrar desse embaraço. Contudo, não seja o que eu quero. Seja o que tu queres.
porque ali ele se humilhou. Ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu a forma de ser humano. E mediante a esse diálogo não foi um diálogo. Ele foi um monólogo. Porque qual foi a resposta de Deus para ele? Alguém falou alguma coisa? Ele ouviu alguma coisa? A única coisa que ele ouviu de Deus foi o quê? Foi o silêncio de Deus. Foi o silêncio de Deus. Sonoro silêncio de Deus. Mas se não fosse o silêncio de Deus, se não fosse a morte, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui. Esse silêncio foi importante para mim e para você. Pense nisso. O silêncio de Deus naquele momento foi importante. Assim como muitas vezes a sua vida você vai poder questionar, você tem todo o direito de questionar, e você talvez só terá o silêncio. Saiba que se eu não responder você, é porque o silêncio de Deus já é importante para você. Nós temos o exemplo de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 20, 21. Nós vamos ler Noemi dizendo: não me chame de Noemi, que significa minha doçura. Chame-me de Mara, porque estou amarga. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa, abençoada, eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis de Noemi, de doce, visto que o Senhor se manifestou contra mim e Todo-Poderoso me tem afligido. Era o lamento de uma mulher que tinha perdido seus 2 filhos, tinha perdido uma nora, tinha ficado pobre, então somente pôde lamentar. E o que eu quero dizer para você é que se aconteceu com eles, pode acontecer conosco também. Nós não somos melhores. As aflições fazem parte da vida de um filho de Deus, mas não obstante isso, temos que confiar na fidelidade do Senhor. Queridos, eu penso o seguinte, que quem está lá fora está sofrendo, quem está na presença de Deus está sofrendo também, mas enquanto eles sofrem sem um propósito específico, ou então o propósito é de ir para o inferno, aqueles que estão em Cristo sofrem, porque um dia serão galardoadores, receberão a recompensa de Deus. Então nós não sofremos à toa, nós não passamos aflição à toa, existe uma recompensa. Ele disse que aqueles que permanecerem, ele vai fazer colunas no templo de Deus. Meu irmão, quem sou eu? Moro na Vila da Penha. Você mora no Meier, mora no Lins, Caxambi. Quem somos nós na fila do pão? E Deus vai fazer algo tremendo, já está fazendo. E a gente vai participar de algo tremendo chamado eternidade. Lamentações, capítulo 3, versículo 31 ao 33 diz: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então o que essa palavra nos diz? Ele nos entristece de fato, mas isso não traz alegria para ele. Embora existam aspectos de seu caráter que se inclinem contra nos entristecer, porque ele não quer nos entristecer, outros aspectos do seu caráter ditam a santidade e a justiça de nos entristecer. Ele tem que permitir. Essa justiça e santidade faz parte do ser de Deus, de quem é Deus. Ele é soberano. Então saibamos aceitar e confiar em Deus, porque Ele é soberano. Nós cantamos: Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto, e sobre as nossas vidas. Às vezes nós cantamos, mas não agimos, porque fazemos beicinho, batemos o pé no chão. Deixa Deus ser soberano, confie em Deus.
Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10 diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus fará toda a sua vontade, você gostando ou não. Se você entender isso, vai ser melhor para você. Se você não entender, vai sofrer. Mas Ele tem que cumprir, e o mundo não gira em torno de você. Existe um juízo, existe uma epidemia, e Deus permitiu. E aí? E a gente vai ficar buscando? Gente, se está aí porque Deus permitiu. Mas quantas pessoas não têm sido salvas no leito da morte? Quantas pessoas não têm se quebrantado na presença de Deus? É porque provavelmente muitas não voltem para poder falar, até morrem, mas eu creio que muitas delas, ali no leito, perto de morrer, receberam a palavra de uma enfermeira, porque, o povo para ser crente, enfermeiro. Onde tem crente? Enfermaria. E eles sempre estão ali dando uma palavra. E Deus é misericordioso, Deus salva. Então, eu não conheço os caminhos de Deus, você não conhece o que Deus está fazendo, mas nós temos que confiar na soberania de Deus. Eu quero já concluindo, falar, para vencermos os pensamentos de medo, no momento da aflição, temos que tomar todas as medidas preventivas possíveis, com pensamentos positivos e racionais em relação àquilo que traz angústia. E principalmente dar graças a Deus, porque Ele é soberano, justo e fiel, porque Ele disse que o seu conselho permanece de pé. E o que isso significa? Que talvez nós não entendamos tudo o que Ele faz, mas Ele tem pensamentos de paz para dar o fim que nós desejamos. Num primeiro instante, Noemi quebrantou seu coração. Eu não quero ser mais conhecida como doce, eu quero ser amarga. Mas lá na frente, quando ela não via mais esperança, Ruth, a nora que ficou com ela, foi desposada por Boaz. E juntos tiveram Obed. E Obed teve Jessé. Jessé foi pai de Davi. E Jesus é filho de Davi, da raiz de Davi. Você ainda quer questionar os planos de Deus? Nós não conseguimos enxergar tudo aquilo que Deus está fazendo e vai fazer. Mas nós temos que confiar. Confie no Deus de Ruth. Confie no Deus de Noemi, de Abraão, Isaac, Jacó. Esse Deus que não deixa pontas soltas. Não, tudo tem um porquê. Talvez nós não vamos saber, mas Deus sabe o que faz, porque Ele rege o mundo. Desde sempre, desde a eternidade. Quando o mundo não era mundo, Ele já era. Aleluia! Temos que confrontar os maus pensamentos, dizendo que, sobre qualquer circunstância, Ele nos promete que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Esse amor não está em cima de uma promessa de um amigo, de um ser humano que pode, falar hoje aqui, depois mudar. Não era bem assim, não, é de Jesus Cristo. Já foi selado, consolidado na cruz do Calvário. E nada nem ninguém pode mexer nisso. Temos que dizer para nós mesmos que temos que ter fé em Deus. Nós nos distinguimos das demais pessoas, não porque somos melhores em algum aspecto, não, mas que podemos dizer que temos fé em Deus. Então usufrui dessa fé que vem de Deus, usufrui desse conhecimento, usufrui dessa palavra, para ter certeza da tua salvação, para ter certeza que Deus pode te curar, mas se Deus também não te curar, Deus vai te abençoar, e de alguma forma você vai dar a volta por cima sobre isso, você de alguma forma vai abençoar a pessoa.
Quantas vezes eu fui abençoado, já falei isso aqui, pela limitação do Sebastião, que esteve aí com a gente durante muito tempo. Cego vinha para a igreja. Meu irmão, isso é para esfregar na nossa cara, a nossa sem vergonhice de vez em quando. Eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Sebastião, cego vinha, tudo quando era culto. Combinasse, ele estava aí. Nunca chegou atrasado. Sebastião estava aí. Louvado seja Deus com isso. Queridos, John Piper, no seu livro Coronavírus e Cristo, diz: não é uma época para visões sentimentalistas de Deus, é uma época agridoce. E Deus a ordenou. Deus governa sobre ela. Ele a trará ao fim. Quando? Quando ele determinar, quando ele achar bom, quando ele tiver cumprido o seu propósito mediante a isso. Nenhuma parte está fora do seu domínio. Vida e morte estão sobre a sua mão. Por isso não é tempo de questionar o amor de Deus, é tempo de orar, é tempo de buscar santificação, de nos arrepender, de nos posicionar, de reforçar a nossa aliança, repensar o tipo de vida espiritual que estamos cultivando, de nos preparar para o arrebatamento da igreja. É tempo disso. É tempo disso. Você não veio aqui para que a gente amaciasse o seu ego. A gente está aqui para te preparar para a eternidade. E por último, e se há alguém aqui ainda com pensamento negativo, que põe em dúvida o amor de Deus, eu quero deixar um versículo. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Acaso não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Queridos, nós só temos um caminho, uma direção daqui para frente. Se outrora a gente brincou de confiar, agora é hora de confiar de verdade. Agora é hora de colocar em prática muito daquilo que a gente cantou. Rompendo em fé, então vai viver pela fé. Eu creio que tudo é possível. Você crê que tudo é possível? Então você vai viver isso. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de água viva que há em mim. Aí você vai, seguro estou em ti, tu és o Deus de amor, não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Aleluia! Fique de pé comigo. Fique de pé comigo. Queridos, não somos negacionistas. Nós entendemos que existe essa doença, mas nós não vamos sucumbir, porque é Deus quem rege a nossa vida e nós estamos seguros nele. Feche os seus olhos. Te damos graças, ó Deus, por essa palavra. Ó Deus, e nessa hora pedimos que o Senhor toque o nosso coração. Ó Deus, talvez para muitos como muito tempo não sentiam, ó Pai. Ó Deus, porque nós cremos que o Senhor governa. E se o Senhor está deixando isso acontecer na vida dos crentes, é para que haja um amadurecimento, um crescimento, haja uma responsabilidade, Senhor, haja uma mudança de direção, Senhor. Talvez nos acostumamos a sermos crentes, Senhor, nos tornamos religiosos, Senhor, mas, ó Deus, é tempo de deixar o Teu Espírito Santo guiar a nossa vida, a nossa mente, Senhor, agir em nosso ser, ó Deus, e irmos além dos nossos conhecimentos,
além, ó Deus, da nossa vontade, vivermos pela fé, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, pelas vidas que estão aqui nessa manhã, que, ó Deus, se outrora elas estiveram frias, fracas, entristecidas, sentimento de tristeza, opressão, Deus, em nome de Jesus, Tu podes curar, Tu podes libertar, porque no nome de Jesus há poder, e há poder na Tua palavra, há poder na Tua palavra, a Tua ira não é sobre nós, a salvação em Cristo está em nós, Senhor, e nós cremos nisso, Senhor. Restaura, ó Deus, espírito, restaura corpo, restaura, Pai amado, a mente, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, toma a vida dos meus irmãos em Tuas mãos, faz milagres, maravilhas e prodígios, Senhor, e que, ó Pai amado, que se há alguém que nós conhecemos, ó Deus, que precisa viver essa palavra, que o Senhor nos dê autoridade para ministrar essa palavra sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor, que ela não se limite a esse dia, a esse tempo, Senhor, mas que ela possa, ó Deus, resplandecer sobre outras pessoas que estão passando por essa opressão maligna, Senhor, é o que nós te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, um dia abençoado, um dia próspero, que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Amém. Amém.